E antes de ouvir aqui Cauty e Piotto, deixa eu trazer mais um trechinho aqui do discurso de Donald Trump, que assegurou que vai acabar com a censura e também restaurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Estamos com o nosso governo enfrentando uma crise de confiança. Durante muitos anos, um establishment corrupto extraiu poder e dinheiro do cidadão, enquanto os pilares da nossa sociedade estavam quebrados e completamente sem manutenção. Agora temos um governo que não consegue lidar com uma crise simples, ao mesmo tempo em que está entrando em diferentes eventos catastróficos no mundo todo. Vamos restaurar a competência e a eficácia ao governo federal. E o meu governo vai criar um novo departamento de eficiência do governo. Depois de muitos anos de esforços federais inconstitucionais e ilegais para interromper a liberdade de expressão, eu também vou criar um decreto para interromper a censura do governo e trazer de volta a liberdade de expressão aos Estados Unidos. Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está acompanhando essa cerimônia de posse desde o início, desde a 1h da tarde. Conta para quem acabou de chegar agora, se você fizesse um resumo desse primeiro discurso oficial de Donald Trump, empossado presidente dos Estados Unidos. O que mais te chamou a atenção nesse discurso, Piotto? Boa noite. Boa noite, Cauty, boa noite, Silvio, a Ana que está lá em Washington nesse frio danado, mas vamos lá. A todos que nos acompanham. Algumas palavras-chave importantes ditas por Donald Trump neste discurso. Falou em soberania, em segurança, balança do poder, equidade no tratamento com os cidadãos, combater os excessos do Departamento de Justiça, disse que isso vai terminar, criar, obviamente, uma nação próspera e livre, ele voltou a falar sobre esse assunto agora, reclamou do establishment corrupto, ou seja, está falando do Partido Democrata. Ele disse que foi um governo que não conseguiu lidar com problemas simples. Ele está citando, por exemplo, a enchente que aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em boa parte dos Estados Unidos, mas a Carolina do Norte foi o estado que mais sofreu com isso. Isso foi em meados de outubro do ano passado. Falou também agora dos incêndios em Los Angeles, falou em defender a fronteira. O país não consegue responder essas emergências, citando aí também essas tragédias. Diz que a mudança será rápida. Ele diz que vai reverter essa traição horrível contra o povo americano. E ele está citando novamente, citou isso no discurso de posse, isso é importante dizer, porque esse também foi discurso de campanha dele. Ele repetiu o discurso quando ele já estava vitorioso e voltou a falar ali ao lado dos democratas, inclusive Joe Biden e Kamala Harris, que estavam ali também acompanhando a cerimônia. Ele voltou a falar que foi salvo por Deus, é importante citar isso aí, disse que essa é exatamente a lógica dele estar neste momento na Casa Branca. Agradeceu, por exemplo, a dois grupos que são eleitorados muito democratas, ou historicamente democratas, como os latinos e negros, fez isso no discurso dele de posse, importante isso daí, citou Martin Luther King, hoje é dia do Dr. King também, e fez uma série de citações, sobretudo na questão de acabar com essa agenda woke. Diz que há 2 gêneros agora na América, voltamos a ter 2 gêneros. Uma obviedade biológica precisou ser dita por um presidente na sua posse nos Estados Unidos, masculino e feminino. E falou que não se enxerga mais a cor nos Estados Unidos, e sim o mérito, a competência, ou seja, a valorização da meritocracia. Bom, e citou outras coisas que são extremamente importantes. A questão das fronteiras, que também foi dita lá atrás, e importante, Paulo, acho que essa para mim, isso não é só surpreendente. O mesmo discurso na campanha foi dito novamente quando ele já tinha vencido a eleição. Ou seja, ele manteve todas as promessas. Quando você imagina que vai chegar ao poder, aquela história, campanha, campanha, governo, governo, não, neste momento, neste primeiro dia de governo dele, ao tomar posse, ele repetiu, com uma coragem que foi notada pelo J.D. Vance, o vice-presidente, dizendo no segundo discurso, presidente, o senhor falou coisas, eu nem imaginava que chegaria tanto. E ele fez todas essas citações. O que nós teremos agora é um presidente americano que chegou para restaurar os valores americanos. E esses valores americanos se confundem com os valores ocidentais. E a gente pega desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Esses são os valores ocidentais. Os de liberdade, os de um governo que obviamente não intervém, o de cidadãos livres e obviamente um sistema de justiça sério e justo.
são coisas que, por exemplo, com as quais nós estamos lidando hoje no Brasil. A ausência de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa e sim, com um departamento ou com uma justiça não exatamente livre e tão pouco justa. Este é o propósito de Donald Trump, que ele reafirmou 3 vezes, na campanha, depois de vencer a eleição e agora na posse. É inimaginável que um presidente que já tenha passado 4 anos, ele teve um ato de humildade para mim extremamente grande, ele disse o seguinte, eu aprendi muito durante o discurso, ele disse aprendi, ou seja, foi um aprendizado importante, ele sabe exatamente o que fazer, mais que isso, parece que tem a noção exata de como fazer.